Senhoras e senhores, bom dia. Estamos dando início à cerimônia de posse do novo presidente da Fundação de Economia e Estatística, Siegfried Emanuel Reuser. Convidamos para compor a mesa de honra deste evento Excelentíssimo Senhor Cristiano Tatti, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo Senhor Adalmir Antônio Marchetti, ex-presidente da Fundação de Economia e Estatística. Excelentíssimo Senhor Igor Alexandre Clemente de Moraes, presidente da Fundação de Economia e Estatística, a ser empossado no dia de hoje. Agradecemos ainda a presença das demais autoridades, representantes do governo, das fundações e sindicatos, imprensa, colegas da FEE, senhoras e senhores. Na presença do excelentíssimo senhor Cristiano Tatti, secretário de Desenvolvimento, de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul, declaramos aberto o evento de posse do novo presidente da Fundação de Economia e Estatística. Leitura e assinatura do termo de posse. Termo de posse número 62. Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2015, na sede da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Reuser, FEE, na Rua Duque de Caxias, número 1691, em Porto Alegre, RS, perante o excelentíssimo secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Regional, senhor Cristiano Roberto Tatti, compareceu o senhor Igor Alexandre Clemente de Moraes, para tomar posse no cargo de presidente da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Reuser, para o qual foi nomeado por ato do excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor José Leigo Sartori, publicado no Diário Oficial do Estado, segunda edição, do dia 8 de janeiro do ano de 2015, declarando solenemente seu compromisso de bem e fielmente cumprir os deveres de seu cargo. O senhor secretário deu-lhe a posse no cargo. Para constar, foi lavrado o presente termo que assinam o senhor secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Regional e o presidente da Fundação de Economia e Estatística, Siegfried Emanuel Reuser. Convidamos o ex-presidente da Fundação de Economia e Estatística, Adalmir Antônio Marchetti, para fazer uso da palavra. Caro secretário Cristiano Tatti, caro Igor, novo presidente da PM, cara Nádia, professor Nádia, presidente da FAPERGS, caros ex-presidentes, ex-diretores da PM, caros e caras funcionários e ex-funcionários da PM, demais autoridades aqui presentes e público aqui. Há poucos dias se encerrou o meu período como presidente da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Reuser. Quero inicialmente saudar o presidente Igor Moraes, que tenho certeza conduzirá a FEE pelo caminho do profissionalismo, independência e sabedoria. Eu estou profundamente agradecido pela oportunidade de ter presidido essa casa. A FEE foi o meu primeiro emprego como economista, entre 91 e 94. Ocupar a casa, a presidência da casa, o local do primeiro emprego, e onde tenho muitos amigos, foi um privilégio. Quando aqui voltei em janeiro de 2011, nomeado pelo governador Tasso Genro, a FEE tinha enormes desafios à sua frente. Tínhamos uma avaliação da situação e das mudanças que se faziam necessárias à época. No primeiro semestre de 2011, realizamos o Planejamento Estratégico Participativo. O PEP, que assim nós denominamos, ratificou muitos dos pontos da nossa avaliação, mas também acrescentou novos elementos e novas tarefas que tínhamos de responder. A questão mais fundamental que estava posta era a renovação do quadro de funcionários. Em janeiro de 2011,
cerca de 70% do quadro funcional da FE tinha ou teria tempo suficiente para se aposentar até dezembro de 2014. A mim e a diretoria da FE, composta pelo André Scherer e pelo Roberto Rocha, cabia a tarefa de liderar a mudança geracional da casa e de garantir melhores condições de trabalho aos novos funcionários. As pessoas entravam nos concursos que a FE realizava ao longo do tempo, mas acabavam saindo em decorrência do salário. Era necessário alterar o cargo de plano de salário da fundação. Eu mesmo entrei na FE e acabei saindo, em razão disso. Foi o que fizemos, claro, que com a participação dos funcionários. O novo plano de cargos e salários, que corrige muitos dos problemas do plano anterior, foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final de 2013. Foi a primeira vez que um plano de cargos e salários da FE era aprovado pela Assembleia Legislativa. Ao longo dos 4 anos, a FE contratou 80 funcionários. O plano de cargos, contudo, o quadro funcional da FE se reduziu de 244 pessoas para 202. Por outro lado, o número de técnicos da FE cresceu de 109 para 132 pessoas. Aumentamos a capacidade de produzir e divulgar o conhecimento, ao mesmo tempo em que reduzimos o custo da FE para a sociedade gaúcha. Devo chamar a atenção da importância do concurso e da contratação de 20 técnicos realizada em 2010 sob a administração do professor Adelar Foguesar, meu colega no PUC. Aliás, alguns dos projetos que foram desenvolvidos ao longo da nossa gestão foram iniciados na administração do professor Adelar. Uma característica da FE é a continuidade de seus principais projetos, nos mudanças de direção. A contratação de 80 pessoas permitiu renovar o quadro funcional da biblioteca, do setor de informática, da comunicação, do setor administrativo e dos setores de pesquisa. 45% dos trabalhadores que hoje atuam no prédio foram contratados durante a nossa gestão. Estabelecemos um amplo programa de treinamento. A grande maioria das pessoas que entrou na FE desde 2010 fez mestrado ou doutorado ao longo desse período. É um investimento fundamental para o futuro da instituição. É necessário tempo e recurso para a formação de um pesquisador de excelência. Também é importante ressaltar que os momentos de mudança são adequados para fortalecer a cultura nacional e implementar novas mudanças. Uma mudança que nós procuramos realizar foi aumentar o número de relações da FE com outros órgãos do Estado. A FE fez parcerias e desenvolveu trabalhos com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria das Mulheres, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Desenvolvimento, a Casa Civil, a FAPESP, a AGDI e o BRDR. No que tange a comunicação com a sociedade gaúcha, gostaria de destacar a elaboração da nova homepage, o georreferenciamento do banco de dados e a retomada da biblioteca virtual. Em relação ao setor de informática, chama atenção para a renovação dos computadores e impressores da casa, a aquisição e padronização dos softwares e do novo storage, que expandiu em muita capacidade de armazenamento de informações da nossa casa, da FE. Também destaco o processo de modernização da pesquisa de emprego e desemprego. Depois de 20 anos, a PED está finalmente deixando a era do papel. A informatização da PED reduz custos e abre grandes possibilidades para a realização de pesquisa primária do interesse da sociedade gaúcha. No que tange ao espaço físico da casa, nós tivemos 3 iniciativas. A organização do espaço Professora Curso, com parte importante do acervo de livros e da produção acadêmica do Professora Curso, que é um dos economistas mais reconhecidos do Estado. O Memorial da FE, com equipamentos e materiais utilizados na casa ao longo dos seus 40 anos. Convido todos que estão aqui presentes para conhecer o nosso Memorial da casa. E a inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes. Também tivemos alguns momentos especiais e festivos. A comemoração dos 40 anos em 2013 foi um momento de recuperação da história e do debate sobre o futuro da FE. Foi um encontro das pessoas com sua história de vida. No que se refere
a produção de conhecimento, propriamente dito, quero destacar o livro Panorama Socioeconômico e Perspectivas para a Economia Gaúcha, que é o primeiro livro produzido pela nova geração de pesquisadores da terra. O livro, Os Desafios do Desenvolvimento Local, foi o primeiro e-book lançado pela FEA. No livro RS 2030, Agenda de Desenvolvimento Territorial, os técnicos da FEA e da Secretaria do Planejamento pensam o futuro do Estado e chamam a atenção para muitos dos desafios que estão postos à sociedade gaúcha. A matriz Insumo Produto do Rio Grande do Sul de 2008 possibilitou aos técnicos da casa, pela primeira vez, a incorporação da metodologia de elaboração de matrizes. Entre os indicadores socioeconômicos, ressalto a retomada da publicação do Índice de Vendas ao Comércio, o IVC, que é uma publicação conjunta da Comércio, Secretaria da Fazenda e FEA. O novo indicador de desenvolvimento econômico e social, os indicadores de ciência, tecnologia e inovação e o lançamento do PIB trimestral. Em particular, o PIB trimestral representou uma ruptura com a cultura da FEA e o modo como a FEA produzia o principal indicador econômico do Estado. O PIB trimestral possibilita um conhecimento mais preciso sobre o desempenho econômico do Rio Grande do Sul. Esses 4 anos foram um período de alegria e muito trabalho. Uma característica da FEA é a combinação de bom humor com bastante trabalho. Eu acho que essa é uma característica importante das instituições de pesquisa. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, fazer pesquisa de modo sério é muito desafio e muito trabalhoso. Para a direção da FEA, também foi um período de intenso trabalho. No meu caso, continuei as minhas atividades como professor do programa de pós-graduação em Economia da PUC. Portanto, agradeço a PUC por ter continuado pagando meu salário enquanto o professor estava na presidência da FEA. Agradeço a minha família, agradeço ao governador Tasso Genro e ao secretário João Mota por terem confiado em mim. Um agradecimento ao André Scherer, ao Roberto Rocha, ao Jorge Acurso, a Bia, a Silvia, ao Krieger, a Annelise, a Cecília, ao Robert, ao Walter, a todas as pessoas do oitavo andar. Agradeço de modo especial aos funcionários e funcionárias da FEA. Gostaria, mas não posso citar a todos aqui. Os funcionários da FEA têm orgulho de pertencer a essa casa. Me sinto muito satisfeito pelo trabalho que realizamos. Acredito que a gente teve sucesso na renovação do quadro funcional da FEA. A casa aumentou a capacidade de trabalhar em benefício da população gaúcha. Desejo ao Igor muito sucesso e que, sob a sua liderança, a FEA continue a expandir a produção de conhecimento sobre a realidade socioeconômica do Estado. Levo uma bela recordação desses anos. Muito obrigado. Currículo do atual presidente. Igor Alexandre Clemente de Moraes é doutor em Economia pela URBS, professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da Unicinos e consultor econômico do Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha no Rio Grande do Sul e do Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicas e Eletroeletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita. É diretor de Estudos e Pesquisas Econômicas do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável e atuou por 12 anos como economista da Fierbis, dos quais 8 anos como economista-chefe. Convidamos o senhor Igor, presidente da FEA, para fazer o seu discurso. Bom dia, secretário. Vou chamar de Adalmir, não gosto do termo ex-presidente, porque eu conheço o Adalmir há um bom tempo, não só aqui da FEA, também como profissional de economia. Agradeço a presença dos representantes do comércio, da FEA e demais entidades, nossos colaboradores, eu chamo assim porque é a FEA por dentro que eu gostaria de falar um pouco. Não preparei um discurso, tá?
até pela leitura da minha trajetória, ela foi sempre construída uma relação do setor privado. Eu brinquei bastante com o secretário, eu não estou acostumado às formalidades, então me desculpe a ausência de gravata, mas eu me surpreendo e me surpreendi também com um convite feito para dirigir essa entidade, por vários motivos. Primeiro, pela sua história, não há nenhum profissional em economia, seja no Rio Grande do Sul ou no Brasil, que não tenha ouvido falar da Fundação de Economia e Estatística. Um detalhe, tirando 2 ou 3 estados no Brasil, os demais não contam com essa estrutura e com essa disponibilidade de profissionais para auxiliar a sociedade, auxiliar o Estado na formação de políticas públicas. Terceiro, aqui dentro existe centenas de doutores e mestres. É muito bom se relacionar com essa turma. A gente aprende e também ensina. E quarto, é um desafio muito interessante. E nesse desafio eu coloco um agradecimento a todos os gaúchos e gaúchas. Como bem sabe, eu não sou do Rio Grande do Sul, sou originário de Goiás, nasci em Goiânia. Estou aqui há 18 anos, sempre estudei e trabalhei aqui, defendendo sempre o Rio Grande do Sul. E agora, ao me convocar para ser presidente da entidade que pensa o Rio Grande do Sul e propõe políticas para o Rio Grande do Sul, ao fazer isso eu aceitei de pronto. Vai ser uma forma de eu dar uma retribuição à sociedade gaúcha pela construção que ela permitiu eu fazer da minha trajetória profissional. Então, primeiro, muito obrigado à sociedade, muito obrigado ao secretário, ao governador por me dar essa missão, por confiar em mim essa missão. Obrigado ao corpo técnico da FEE. A FEE por dentro, que eu conhecia, já conhecia a FEE por fora, conhecia a FEE por dentro. Existem pessoas muito qualificadas. É uma casa completamente diferente, como o Adalmir bem colocou, muito diferente do que é 5, 6 anos atrás. E aí eu reforço o agradecimento ao Adalmir. Ele me deu uma FEE para conduzir os próximos anos com um potencial muito grande, mas ele também me sacaneou um pouco, porque ele teve uma ótima gestão. Então ele vai exigir que eu também faça uma ótima gestão. Para isso, a gente conta com a FEE por dentro, uma continuidade do processo, dos procedimentos, a continuidade e a certeza que esse profissional continue fazendo a mesma coisa, e da FEE por fora, que a maioria, boa parte das pessoas que às vezes não conhecem essa FEE, ela não tem ideia de que a FEE visita 2.500 domicílios todo mês para fazer uma pesquisa. Isso é uma ferramenta que nenhum outro governo no Brasil tem. Essa é uma ferramenta que a gente pode explorar bastante, como o Adalmir bem colocou, pessoal. Está pronto. Nós informatizamos. Ela pode muito bem ser usada para que a sociedade gaúcha entenda melhor as suas questões sociais e as suas questões econômicas. Para se ter uma ideia, 2.500 questionários aplicados todo mês é muito mais do que se aplica em uma pesquisa de presidente para o Brasil inteiro. Isso tem custos e tem benefícios. E o benefício é aquela FEE que a sociedade quer conhecer e que a gente, nesse projeto, pretende continuar o que foi feito na última gestão. Levar a FEE ao governo do Estado, numa integração vertical, para exatamente propor quais as melhores soluções, quais as melhores políticas públicas no âmbito estadual e no âmbito regional. Nós temos muitas diferenças regionais. Existem partes do Rio Grande do Sul que são muito fortes, existem partes do Rio Grande do Sul que têm um desenvolvimento muito maior. Nosso desafio é exatamente fatiar a política econômica do governo na visão do Corex, porque cada região tem uma necessidade. Nós vamos fazer isso, vamos auxiliar, não o governo, o Estado. E o Estado envolve o seguinte grande ponto. As várias secretarias, como o Adalmir colocou, muito bem feito, as parcerias todas feitas pelas secretarias, eu já estou em reuniões com os membros, com os secretários, exatamente, vamos fazer um termo de cooperação, o que nós podemos contribuir para que a secretaria das mais diversas entenda e possa descobrir realmente
as deficiências e o que pode ser feito para o Rio Grande do Sul. É nós que temos esse dever, é nós que temos essa capacidade. A sociedade espera de nós que dê essa resposta. Então, ao me confiar essa missão, eu me sinto agradecido pelos pontos que levantei, me sinto responsabilizado em conduzir essa equipe, que é uma equipe extremamente profissional. Tive o prazer de, nos últimos dias, conversar com vários profissionais que aqui estão, e já passei a mensagem de que não muda o nosso modus operandi, ele funciona, não tem que mudar isso. Eu tenho um desafio, é continuar a levar vocês, continuar a levar a FEE para dentro do Estado, para o interior, para as demais instituições, e gerar esse desafio para o governo, gerar esse desafio para todos, de discussão de políticas públicas. Qual é o Rio Grande do Sul? Não de 2030, de 2050, somos nós que temos essa missão. Não é uma missão fácil. Vamos estar discutindo aqui, propondo as soluções dos filhos de vocês, de vários. Isso é uma responsabilidade muito grande. Mas, felizmente, pelo histórico da FEE, nós podemos ver que ela cumpriu, nesses anos, exatamente o que lhe foi posto. Retomando o ponto da FEE diferente, eu me surpreendi, como o Rodrigo colocou, nós temos quase metade do corpo aqui dentro, de funcionários, de colaboradores, é novo. Essa turma tem que, eu conversei, é bom e ruim. O bom é que o cara novo, ele tem todo um universo a ser explorado, ele quer trabalhar bastante. Mas é muito ruim, porque quando você tem metade do corpo técnico novo, não pode te dar o luxo de perder o que foi feito no passado. Então a gente tem um desafio grande, que é manter essa relação entre esse funcionário novo, preservando o que foi feito em termos históricos de contribuição da Fundação. Valorizar essa integração. Esse vai ser o nosso próximo passo. Portanto, sem me alongar muito, todos nós temos que trabalhar, tem muitas coisas a serem feitas, estatísticas. Eu agradeço bastante ao secretário, ao senador, agradeço à instituição por ter me recebido esses dias e vamos fazer um bom trabalho, tenho certeza, e espero, ao final desses 4 anos, quando estiver com vocês, que a gente possa entregar também para o próximo presidente uma FEE tal qual eu recebi, uma FEE toda inteira, pronta para dar a resposta que a sociedade gaúcha gostaria. Muito obrigado aos senhores, contem com a FEE, contem com o presidente, o que for possível, para a gente propor soluções para o Estado, porque não vai ser fácil. Bom, presidente, professor Adalmir Marchetti, nosso ex-presidente, com belas palavras do professor aqui conosco. A senhora presidente da FAPERGS, senhor representante do Café Comércio, deputado Thiago Simon, que tem uma ligação também histórica e familiar com essa instituição. Vejo alguns amigos de velha guarda, como o Roberto Maia Neto, e alguns outros com quem convivi, senhores técnicos, colegas economistas, pesquisadores, enfim. Eu estou muito contente hoje poder retornar aqui à FEE para dar posse ao economista doutor Igor e receber das mãos, e recebe das mãos da Adalmir essa função de dirigir a FEE. E você, especialmente, quando a Adalmir falou, eu acho que eu muito feliz, da alegria de produzir e ao mesmo tempo de docente. Eu acho que essa é uma bela dupla, vamos dizer assim, de processo de trabalho, e é assim que eu me lembro da FEE. Eu acho que a FEE tem um papel histórico importante, como disse o professor Igor, é uma das poucas instituições brasileiras que existe com esse caráter, e feliz para nós, todos gaúchos, de termos essa instituição no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma ligação histórica com a FEE, porque nos anos 80, nos anos 70, no final dos anos 70, no princípio dos anos 80, nós tivemos, enquanto a FEE existia, produzia dados independentes,
ela sofreu muitas pressões naquele momento, porque foram os dados econômicos que, de alguma maneira, começaram a abreviar a vida do regime de exceção que nós tínhamos. E houve várias tentativas de procurar cercear, naquele momento, o papel que a Fundação tinha. E houve momentos em que a própria vida da instituição esteve ameaçada, e como economista da Assembleia, ou trabalhando na Assembleia, eu me lembro que as oposições, então lideradas pelo nosso bravo deputado Pedro Simon, ela em vários momentos se antepôs às tentativas de até liquidar a FEA. Então tem um trabalho, né, que foi feito naquele momento, um trabalho histórico. Mais uma vez eu era economista da Assembleia, as coisas passavam muito, enfim, o caminho natural passava pelas minhas mãos, e eu me orgulho muito de, naquele período, ter desenvolvido um trabalho junto a outros colegas que preservaram a FEE, que fizeram com que ela chegasse até o fim de hoje. Eu acho que tudo já foi dito de alguma maneira, né? A perspectiva de nós termos uma independência na produção de dados, de nós termos um vigor científico, de nós continuarmos a aprimorar a característica da FIE, de enfim, congregar o maior número de economistas, provavelmente de qualquer órgão público, como se congrega hoje no Rio Grande do Sul. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer mais uma vez ao professor Adalmir, agradecer a sua equipe, o Roberto Rocha e o Adalmir Scherer, com quem eu também estive, fazer uma referência ao professor Schlabitz, que está aqui conosco, há quanto tempo eu não ouvia, né, professor? Que bom tê-lo aqui conosco. Fazer referência aos quadros antigos que caracterizam também o trabalho também desta casa, que é o professor Acurso, o professor Rubens de Lima, antigo presidente, o nosso antigo secretário da Fazenda, Alô de Cunha, e por fim fazer um reconhecimento ao presidente o nome, o patrono dessa instituição, Siegfried Deuser, que eu tive a graça de ter como meu primo no segundo grau. Siegfried Deuser, eu acho que ele é pouco referenciado de alguma maneira, foi um economista, contador. Ele, quando faleceu contente da Nova Fazenda, o que ele mais gostava que era pescar frutas do sul do Chile. Ele tinha sido recém-convidado para ser presidente do BNDES. Ele era deputado federal e ele seguramente teria tido um papel importante naquele período da redemocratização do então presidente Sarney. É um nome, eu acho que ele honra muito essa casa e seguramente onde ele está, ele deve ficar contente de saber que o nome dele está ligado a uma instituição de ensino, de pesquisa, como é a Fundação de Economia e Estatística. Deuser era um homem, acima de tudo, ele se dizia uma pessoa assim: olha, eu estou no lugar errado fazendo política, porque em primeiro lugar eu sou de origem alemã, eu sou economista e eu sou luterano. E imagina que com todas essas características de rigidez, eu sou membro do Congresso Nacional. E ele brincava muito com isso, e ele tinha grandes planos para que no BNDES ele pudesse fazer uma política de desenvolvimento. Infelizmente a vida o levou ele partiu cedo, mas enfim, fazendo aquilo que ele tanto gostava. De qualquer maneira, fica a referência nesse momento, para mim muito grata, no momento em que eu estou dando posse ao Igor, poder trazer à memória o Wesley, que foi uma pessoa tão importante para mim, principalmente até nos meus primeiros anos de economista. E, por fim, saudar a todos vocês, saudar essa grande instituição. O Rio Grande do Sul atravessa uma fase, como vocês bem sabem, extremamente complexa no que diz respeito às finanças públicas do Estado. Eu tenho procurado caracterizar que eu acho que o Rio Grande privado, o Rio Grande enquanto ente produtivo, ele desenvolveu muito. O problema é que o Estado, de alguma maneira, ficou para trás. Nós temos aí uma perda de substância da economia gaúcha significativa e eu não tenho dúvida que
boa parte dessa perda de substância no cenário brasileiro diz respeito à incapacidade do Estado fazer investimentos que outros Estados e outros entes federativos estão vendo. Não é a troco de nada que nós estamos perdendo substância em relação ao Brasil na formação de agricultura. Então, o grande desafio que nós temos é, mais uma vez, a perspectiva de nós recolocarmos o Estado, a máquina pública, em condições de fazer os investimentos necessários e fazer o encaminhamento da economia pública para que o Rio Grande do Sul volte a ter aquela participação que já teve em outros períodos da sua história. A Fundação de Economia e Estatística, como sendo um dos órgãos que, mais uma vez, agregam o número de economistas de qualquer instituição no Rio Grande do Sul, eu acho que tem um papel importante também na ajuda na formulação de políticas que possam encaminhar uma solução para essa questão do próprio Estado. Ainda que não seja a sua tarefa principal, é uma tarefa que também compete a todos nós, compete à Secretaria de Planejamento, compete ao governo como um todo, e também diz respeito às preocupações da própria Fundação de Economia e Estatística. Por fim, doutor Igor, eu quero lhe trazer a mensagem do governador José Ildo Sartori, de sucesso na sua atividade. Mais uma vez agradecer ao nosso professor Adalmir o trabalho que foi feito na festa da Fundação de Economia e Estatística, dar os parabéns. Nós tivemos aqui a manifestação eloquente da própria casa, no momento em que o cumprimentou na conclusão dos seus cursos. Quero então agradecer a sua equipe e desejar, Igor, todo sucesso, e que nós estaremos, nós da Secretaria, dando todo o apoio, dando todo o carinho, dando todo o amparo e esperando de vocês também uma vinculação conosco, para que nós possamos colaborar com este governo, para que se consiga desenhar um Estado que dê força ao Rio Grande do Sul para encontrar o seu desiderato econômico e voltar a crescer de uma maneira mais substancial, mais contundente, mais concreta, mais permanente e com isso trazer aí um enriquecimento do próprio Estado do Rio Grande do Sul. Senhores, muito obrigado e parabéns, professor Belar e Adalmir, e sucesso, Igor, à tua gestão. Obrigado. Dessa forma, damos por encerrada a cerimônia de posse do presidente da Fundação de Economia e Estatística. Agradecemos mais uma vez pela presença de todos e desejamos uma ótima tarde. Muito obrigada.